E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Nicolas, trabalho na RH Mais Talentos, sou formado em Marketing, iniciei a graduação em Recursos Humanos neste ano e hoje nós vamos passar para você 3 etapas que você deve cumprir para conseguir conquistar um emprego agora em 2021. Olá, tudo bem? Magá Coster aqui, sou especialista em gestão de pessoas, coach e diretora da agência RH Mais Talentos. O prazer em ajudar é o que nos torna excepcionais. RH Mais Talentos. Então, a gente vai dividir esse vídeo em 3 etapas. A primeira etapa é como elaborar um currículo adequadamente. A segunda etapa é como se preparar adequadamente para um processo seletivo. E por último, nós vamos falar sobre marketing pessoal e empregabilidade. Então, seja bem-vindo aqui no canal. Cole aqui conosco porque nós vamos te dar dicas importantes. Aproveita e se você já tem um amigo que também está precisando de um emprego, compartilhe com ele. Já deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, aqui no YouTube e ativar o sininho das notificações. Assim, toda vez que a gente postar um vídeo novo, o YouTube mesmo vai se encarregar de lembrar você de que tem um vídeo novo. E siga a RH Mais Talentos nas redes sociais. Estamos em todos os canais. @RH Mais Talentos. Bom, então vamos começar com o primeiro passo, que é como elaborar um currículo para você conquistar o seu primeiro emprego no mercado de trabalho. O currículo é um documento muito importante que precisa ser enviado para as empresas para você participar de um processo seletivo. Por isso, ele não pode conter erros e você deve ficar bem atento para não pular nenhuma etapa, porque qualquer erro pode botar tudo a perder. Um número de telefone errado, por exemplo, você não vai ser encontrado, né? Bom, então o seu currículo, ele precisa conter as suas informações profissionais. Portanto, a gente vai começar falando de qual deve ser a ordem das informações para que fique de fácil entendimento para o recrutador. Lembre que uma outra pessoa vai pegar o seu currículo para fazer análise. Então, quanto mais organizado as informações estiverem... Objetivo também, Objetivo. Né? A pessoa que pegar vai sentir mais vontade ainda de ler o seu currículo, de conhecer quem é você. Então, vamos lá. A ordem correta das informações no seu currículo, primeira informação que você vai colocar no seu currículo é o seu nome, a sua marca. Comece a se ver como uma marca, tá? O nome em primeiro lugar, tá? Ali no topo vai o seu nome, com uma letra em negrita, pode ser em negrito, tá? E um tamanho maior do que as demais partes no currículo. Pode dar um destaque ali para sua marca, tá bom? Tamanho ali 18, vai depender da formatação, mas um tamanho 18 eu acho que tá legal, né? Sim. E logo abaixo do seu nome você vai colocar o seu endereço, seu e-mail e o seu telefone. Pode colocar também, se você tiver, o seu link do LinkedIn, do seu perfil lá no LinkedIn. Agora uma coisa, para questão de segurança, você não precisa colocar o seu endereço completo, como número de casa, mas é importante aqui você colocar a rua, o bairro e a cidade, pelo menos, para o recrutador, para quem estiver analisando o seu currículo, se localizar, saber onde você mora, a região que você mora, tá? Mas por questão de segurança, mais uma vez, você não precisa colocar o número da sua casa, esses detalhes, né? Não precisa colocar o número da sua casa, ok? Até mesmo porque a ausência dessa informação do endereço, muitas vezes é porque a vaga tem um requisito de buscar candidatos somente de uma região, ou às vezes a empresa é muito grande, tem um acordo com a prefeitura, ela precisa dar oportunidade para a comunidade do bairro, da cidade que ela está inserida. Então ela precisa saber, pelo menos aonde, em que cidade você está localizado. Cidade e bairro, tá, pessoal? Porque tem cidades muito grandes. Então vocês têm que colocar, né, levar isso em consideração, tá bom? Outra coisa importante é que a gente vê muitos candidatos cometer, Nicolas, qual que é? Inserir números de documentos como RG, CPF, número da carteira de trabalho. Essas informações não são necessárias, tá bom? Lembrando que esse tipo de número de documentação, ele só vai ser solicitado se você for
contratado para a vaga. Então, mais uma vez, por uma questão também até de segurança, né? A não ser quando é uma vaga de motorista, por exemplo, e a empresa, quando for fazer a parte da triagem, entrar em contato com você para verificar se realmente atende aos requisitos da vaga, ela vai te solicitar que você emita ali no sistema do Detran aquele prontuário, né, com as informações sobre a sua CNH. Outra coisa muito importante que aqui muitos de vocês não prestam atenção, né? Colocar número de telefone errado. Então, muito atenção no número de telefone. Quando fizer o seu currículo, revise e vê se realmente está correto o número do seu telefone. Afinal, você não está fazendo o seu currículo para não ser encontrado, não é mesmo? Além disso, já teve vários casos, né, da gente tentar ligar para o candidato, na verdade, e não conseguir porque o número estava errado. E às vezes, por sorte, né, a gente responde o e-mail que a pessoa mandou, mas e se, por exemplo, for um site de emprego e você não receber, ou você esquecer de olhar o seu e-mail para ver se tem alguma notificação, você pode acabar perdendo essas oportunidades. Parece até uma coisa muito óbvia, né, pessoal? Às vezes vocês vão falar assim, nossa, mas isso é óbvio. Mas nós, como recrutadores, nós lidamos com isso todo dia e tem muito erro nesse sentido. Falta número de telefone, falta e-mail. O e-mail faltar, até tudo bem, que se o número do telefone estiver ali, você vai entrar em contato com o candidato. Mas é muito importante você prestar atenção nesses itens aí. E o próximo tópico que vai no seu currículo, né, nessa ordem, é o objetivo profissional. O objetivo profissional, ele também pode vir ali em destaque, tá? É como se fosse um subtítulo, um subtítulo, né? Exatamente. Então, ele também pode estar no mesmo tamanho lá do seu nome, né? Com a mesma fonte, tá? Para não ficar uma coisa muito desigual, né? Uma coisa mais homogênea, né? Então, pode dar um destaque ali também pro seu objetivo, tá? E o que a pessoa deve colocar como objetivo profissional, Nicolas? Bom, ali no objetivo é literalmente o que a palavra quer dizer, né? Qual que é o seu objetivo? Aonde você quer, com que função você quer atuar na empresa? Muitos candidatos colocam lá à disposição da empresa, né? Ou qualquer área, né? Mas não, você precisa inserir em qual cargo, qual que é o seu objetivo, em que função você quer atuar. A gente recebe também, Nicolas, muitos currículos que colocam um texto enorme ali, né, no objetivo, contribuir com essa empresa, não sei o quê. Isso não é o que a empresa está buscando, tem que ser, o nome já diz, objetivo. Então você vai colocar ali, atuar como auxiliar administrativo, atuar na área administrativa. E você vai especificar em qual cargo você pretende ingressar naquela empresa. Ou a área, de repente, né? E é muito importante nesse campo também você ficar atento a palavras-chave, tá? Se você não sabe o que é palavras-chave, nós temos um vídeo no canal, nós vamos deixar aqui um link para você assistir e aprender, porque a palavra-chave é muito importante para você ser encontrado pelo recrutador. O próximo tópico que a gente vai falar é o resumo profissional, que precisa ter características positivas sobre você e que vai enxergar o entrevistador a continuar a ler o seu currículo. O resumo profissional é muito importante, porque ali é uma síntese do que você já fez na sua vida, as suas realizações. É ali que o entrevistador vai ler, que o recrutador vai ler e vai verificar, vai decidir se continua com o seu currículo na seleção ou não, tá? Então, pessoal, capriche no resumo, porque dependendo do que você colocar ali no resumo, que vai fazer com que você continue no processo ou não. E o próximo tópico que você vai colocar no seu currículo é a formação acadêmica. Então coloca lá o nome da instituição que você está matriculado, o curso que você está fazendo e o período, ou seja, o horário que você está fazendo esse curso. Muitas pessoas não colocam que estão estudando à noite ou de manhã. E aí você liga para ela para oferecer uma vaga e ela não pode porque ela estuda num horário oposto ao horário da vaga. Então, atenção para esse item também. Muitos de vocês às vezes não acham que não é importante, mas é porque o recrutador ele precisa dessa informação
para te colocar ou não no processo, tá? E se você já concluiu a faculdade, coloca o ano que você terminou os seus estudos também. E agora a gente vai falar das experiências profissionais. Então, se você já tem vivências em algumas empresas, está buscando um novo emprego ou trocar de empresa, você vai colocar lá as empresas por onde você já passou na sua jornada profissional. Não vá colocar 10 empresas, por exemplo, no seu currículo, tá? O legal aqui, o mais correto, é colocar as 3 últimas, né? Em ordem decrescente. Para o currículo não ficar muito extenso e cansativo de ler. E se você está buscando seu primeiro emprego, está estudando, está buscando um estágio ou acabou de concluir o ensino médio e está procurando aí o seu primeiro emprego, você vai colocar os seus pontos fortes, se você não tiver nenhuma experiência profissional. Pode colocar também trabalhos voluntários, freelance que você já tenha feito, mesmo sem registro, sem assinar carteira, você pode colocar essas experiências porque vão contar no seu currículo também. Uma coisa muito importante, uma dica aqui para os jovens, é investir em trabalhos voluntários, tá? Porque muita gente fala, eu não tenho experiência, ninguém não me dá oportunidade, mas o trabalho voluntário, ele é tido como uma experiência, né? Trabalha também, participação no Grêmio Estudantil da escola, então isso é importante também colocar, tá? Então você pode usar isso, alguma premiação que você teve na sua escola. E como será que essas informações, as suas experiências profissionais, como é que elas devem ser colocadas no currículo? Bem, Nicolas, essas informações, elas devem ser colocadas no currículo da atual para mais antiga, ou seja, da mais recente para mais antiga, tá? E como já falamos também, não vá colocar, se você trabalhou em 10 empresas, não vai colocar todas as empresas no currículo. O importante aqui é colocar as 3 últimas, tá? Então você vai colocar o nome da empresa que você trabalha ou trabalhou, a sua última empresa, você vai colocar qual é a função, né? Qual é o cargo que você exerceu naquela empresa e pode fazer até um breve resumo das funções, né? Do que você fazia na empresa. E por último, o período, né? Então, se você atualmente está na empresa, você vai colocar a data de início que você começou e que você está trabalhando atualmente, ou se não, a data que você começou e quando você saiu da empresa. Essa questão do resumo que o Nicolas falou, uma breve descrição do que você fazia na empresa, é muito importante, porque se você souber usar esse campo aí com inteligência, os recrutadores podem te achar por ali. De repente ele está procurando alguém que fez faturamento, emissão de notas fiscais, e você coloca uma breve descrição ali das suas atividades e usando as palavras-chave, né, mais uma vez, tá? E vocês vão me ouvir falar várias vezes em palavras-chave, porque realmente é importante. Então, faça um resumo com as atividades, realizações naquela empresa. Também é importante você colocar ali, se você implementou alguma coisa, coloca ali no resumo uma breve descrição, tá bom? Bom, outro dado que você pode colocar no seu currículo são os cursos, idiomas, né, que você tem conhecimento. Não só pode como deve, né, Nicolas? Exatamente. Por exemplo, nós estamos o Ituni, o Chigo, o Kuriti, Ratikyu, Você vai colocar cursos também que tem a ver com a vaga que você está se candidatando, né? Se você, por exemplo, tem cursos da área de contabilidade e está se candidatando para uma vaga de enfermagem, não tem nada a ver, né? A não ser que a vaga esteja exigindo. Mas você vai colocar somente os que estão relacionados com a oportunidade que você está se candidatando. Alguma coisa que vai agregar, né, na empresa, na função a qual você está se candidatando, tá bom? Outra coisa importante é você colocar ali na cursos, certificações também, né? Se você tem alguma certificação e é importante para a sua área, coloque essa certificação também. Bem, pessoal, agora que o seu currículo já está pronto, já está ok, você já fez todas as revisões que precisavam ser feitas, então agora chegou a hora de enviar o seu currículo para as empresas e ser chamado para fazer entrevista, com certeza, né? E nós vamos te dar umas orientações de como se preparar para chegar o mais preparado possível nessas entrevistas, nessa etapa que é uma das mais importantes.
Exatamente. Qual é o tipo de postura que você tem que ter, qual é o comportamento que você precisa ter durante o processo seletivo, desde o início que você põe o pé na empresa até a parte final da entrevista, que você sai e se despede do entrevistador. Então fique bem atento a esses detalhes para você não errar na parte presencial, com a entrevista com o recrutador. E tenho certeza, se você seguir as dicas que vamos trazer aqui, você vai arrasar. Aproveite, se você tem aquele amigo que está precisando de uma ajudinha, compartilhe esse conteúdo com ele, isso vai ajudar com certeza. É uma corrente do bem. Eu ajudo você e você ajuda outra pessoa. E se esse conteúdo também está fazendo sentido para você, deixa aí o seu gostei para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Assim ele também entrega para outras pessoas que você também não conhece. Assim a gente acaba ajudando outras pessoas que também precisam. E você já é inscrito aqui no canal? Se não, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Bom, então como você vai se preparar? Sendo experiente, se você já trabalhou em alguma empresa ou se você nunca trabalhou, você vai passar por alguma entrevista de emprego, a não ser que seja alguma empresa familiar, você conhece o dono e aí você não vai precisar fazer entrevista. Mas se você for trabalhar em outra empresa, provavelmente você vai passar por essa etapa, que é a entrevista de emprego. E muitas pessoas neste momento, Nicolas, eles ficam muito nervosos, porque muitas das vezes é a primeira entrevista e mesmo para quem já é experiente aí no mercado, eles ficam nervosos, não tem como não ficar. Se você se preparar, se você fizer a lição de casa, eu tenho certeza que você vai chegar mais confiante, vai passar confiança para o entrevistador e de cara vai conseguir a vaga, né? Procura ali se concentrar naquele momento da entrevista, né? Às vezes você fica preocupado em passar pela entrevista, em ser aprovado, mas foque ali no que está acontecendo no momento, né? Para você responder as perguntas sem distrações, sem você ficar confuso, daquele famoso branco, né? Então esteja ali 100% presente na entrevista, ao invés de pensar já na sua aprovação lá no final. Então, antes de ir para a entrevista, o que você vai fazer? Você vai pesquisar. Quando você souber, né, para qual empresa você vai ser entrevistado, quando a entrevista é feita na agência de empregos, às vezes você não sabe mesmo, mas isso não quer dizer que você não deva se preparar. Quando você vai fazer uma segunda etapa já na empresa, então faça a lição de casa, que é pesquisar a empresa, pesquisar os seus valores, produtos, concorrentes. A história da empresa, né? Às vezes pode surgir aquela pergunta, né? O que você sabe sobre a nossa empresa? Ou por que você se identificou com essa vaga? Você vai ter que dizer por que te atraiu, né? Exatamente. Vaga. E com essa pesquisa você já vai saber se os seus valores, né, estão ali alinhados com a cultura, com o que a empresa também prega. Porque não adianta nada você trabalhar numa empresa que não bate com seus valores. Então você vai buscar uma empresa que tenha a mesma cultura e que você acredito que vai fazer um bom papel lá. E a mesma coisa é a empresa. Se ela perceber que os valores do candidato não estão de acordo, alinhado ali com os valores da empresa, ele também está fora do processo seletivo. Hoje em dia isso é muito forte. A empresa buscarem candidatos que tenham fit cultural. E a mesma coisa é a empresa, pessoal. O recrutador ele vai estar atento para verificar se os seus valores estão alinhados também com os da empresa, porque hoje em dia isso é mais forte ainda, tá? As empresas não querem contratar um profissional que não tem nada a ver com os valores, né? Que não pensa da mesma forma que a empresa. Então é importante essa pesquisa por causa disso. E essa parte da pesquisa, você também pode ampliar essa pesquisa para perguntas de entrevista de emprego. Tem alguns sites também de avaliação de outras empresas, como o Glassdoor, em que outras pessoas que já trabalharam por lá conseguem comentar qual foi o tipo de pergunta que foi feito na entrevista para aquele determinado cargo, que às vezes pode ser o que você também está concorrendo, e ali também você já encontra algumas informações sobre como é o relacionamento também, a integração entre a empresa e os funcionários. Legal. Aí você também já pode ter uma pista, uma avaliação se é realmente a empresa que você quer trabalhar. Uma coisa também muito importante que eu falo no treinamento é o seguinte, é você se preparar para a entrevista com as perguntas e as respostas que você
pode dar para o recrutador. Então, às vezes, chegando lá, vai sair outra coisa, nunca vai sair a mesma coisa do que você treinou em casa, mas isso já te dá uma segurança, já te dá um norte do que você vai responder naquela hora. Então, tem perguntas que são básicas, perguntas que você vai encontrar em toda a entrevista. E é impressionante como as pessoas, né, não se preparam para este momento. Por exemplo, nós somos entrevistadores, eu sou recrutadora, o Nicolas é recrutador. É impressionante, Nicolas, quantos por cento, mais ou menos, de candidatos que você entrevista e que não sabe falar por que você quer aquela vaga? Olha, eu acredito que pelo menos 80% ali dos candidatos se embaraça, mais, né? Exatamente, que não consegue desenvolver uma resposta para esse tipo de pergunta, né? E é uma pergunta que todo mundo espera, todo mundo sabe que vai ser feita. E por que não preparar? Por que não chegar lá? Não fazer aquele discurso ensaiado, aquela coisa robotizada, né? Mas é responder com coração, com alma, com vontade, com interesse na vaga, entendeu? Muitas pessoas às vezes perdem a vaga e não sabem por quê. Às vezes falta de interação, às vezes falta de mostrar que quer realmente, de fato, aquela vaga. Então você também vai estar sendo avaliado pelo seu comportamento. Como a gente tinha falado ali um pouquinho atrás, desde o momento que você põe o pé na empresa, só da maneira como você aborda até a recepcionista, você já pode estar sendo avaliado, né, pelos recrutadores. Às vezes a própria educação ali com a recepcionista é uma etapa já que está sendo avaliada por eles. Tem muita empresa que tem câmeras, né? Exatamente. Então ele realmente estão realmente avaliando a partir do momento que você colocou o pé ali na recepção da empresa, tá? E aí, durante a entrevista, o entrevistador normalmente vai seguir um roteiro com base no seu currículo. Siga a linha de raciocínio do recrutador, né? Então ele vai começar ali falando pelos seus dados pessoais, que vai estar no início do seu currículo, e vai seguindo os demais tópicos conforme tá organizado as informações do seu currículo. Então siga a linha de raciocínio. Se você quiser inclusive levar uma cópia a mais do seu currículo, assim você também pode acompanhar, né, a linha de raciocínio do recrutador durante o processo seletivo. Eu até diria que isso é um fator muito importante, que você não deve deixar de levar uma cópia do seu currículo, porque às vezes o recrutador tem o seu currículo, mas vai que acontece alguma coisa naquele momento e você não tem nenhuma cópia do seu currículo. O currículo é a sua ferramenta naquele momento da entrevista. Então leve sempre uma cópia ou duas do seu currículo junto com você, arrumadinho numa pasta, limpinha. Não vai chegar lá com o currículo todo rasgado, todo sujo, todo dobrado, igual a gente já viu, né, naquela entrevista do Roberto Justus, né? Ele foi entrevistar alguns candidatos à vaga de estágio e chegou um lá que estava com o currículo até no bolso, tinha buraco. Então, gente, não faça isso, por favor, pelo amor de Deus. Currículo rosinha, perfumado, Precisa ser rosinha perfumada, mas também não precisa ser amassado saindo do bolso. eu não queria que fosse amassado. Rasgado ainda. Isso aconteceu agora. A gente grava vídeo falando disso e parece meio que absurdo, né? Mas imagina, a pessoa não vai fazer isso. E faz, gente. Nós lidamos com pessoas todo dia, o tempo todo, né? Então tem esses erros sim, e é bom estarem atentos para não cometer também. Que tipo de atitudes você não deve ter durante um processo seletivo? Que você deve evitar de tudo enquanto é jeito. Exatamente. Bom, já na entrevista de frente com o recrutador, não vai sentar de qualquer jeito na cadeira, pelo amor de Deus. Inclusive na recepção, né? Você já cumprimentou a recepcionista, foi educado. Enquanto você aguarda para ser chamado para a entrevista, não vai sentar no sofá como se já estivesse em casa, meio que deitado no sofá, e nem na frente do recrutador, se sentar de qualquer jeito. Tenha uma postura coerente, profissional e adequada para o mercado de trabalho. Outro erro também bastante comum é que às vezes as pessoas nem percebem, é debruçar sobre a mesa onde o entrevistador está ali entrevistando. Às vezes quase invade o espaço ali do entrevistador, então não faça isso. E pelo amor de Deus, não fale mal do seu antigo chefe. Já pensou se a pessoa que está te entrevistando, se por acaso ela não conhece o dono dessa empresa? Além disso, eles ainda vão pensar, né? Se ele fala mal dessa empresa aqui na entrevista comigo, imagina quando ele sair daqui
para trabalhar em outra empresa, ele não vai falar mal da nossa empresa também? Isso pega muito mal, então você tem que ser sempre positivo, sempre com uma palavra positiva e nunca falar mal de ninguém. Não é só do antigo empregador, não é só da última empresa, mas também da família. Às vezes tem gente que vem fazer entrevista conosco, começa a falar mal da mãe, da sogra, da tia, do irmão. E às vezes eles se empolgam tanto que acabam falando mal de todo mundo. Meu vizinho me encontrou, falou: Matheus, tô com a cara triste, abatida. Eu falei: rapaz, acabei de enterrar minha sogra. Ele falou: mas tu tá todo arranhado, sujo de barro. Eu falei: eu não queria entrar na cova, né? Isso é avaliado muito negativamente, tá? Outro erro que você jamais deve cometer na entrevista de emprego. Não deve ressaltar, né? Os seus pontos negativos. Você nunca deve falar mentira também, mas também deixar isso muito ressaltado, muito em evidência, pode fazer você perder a vaga. Por exemplo, eu já fiz entrevista de emprego onde eu perguntei a pessoa assim, para uma vaga de estagiário em recepção de uma clínica, e a pessoa falar para mim, eu perguntar quais são as qualidades da pessoa, ao invés da pessoa falar da qualidade, ela falou para mim dos defeitos. E um dos defeitos dela que ela me falou foi que ela era grosseira. Como que eu vou contratar uma pessoa, indicar uma pessoa que fala para mim que é grosseiro para uma vaga de recepção de uma clínica? Então eu não preciso nem dizer que ela foi desclassificada, né? É lógico que como recrutadora eu a orientei desse tipo de postura, porque eu sempre procuro, a nossa agência, ela sempre procura fazer uma entrevista consultiva. Ela fala aonde a pessoa está errando, o que ela precisa melhorar, para ela não cometer os erros nas próximas entrevistas, tá? Outra coisa, se você é jovem, tá buscando aí o seu primeiro emprego, seja para estágio, jovem aprendiz, às vezes você já tem alguma experiência, às vezes é casado, tá namorando, não deixar que outra pessoa da sua família participe da entrevista de emprego, ok? Ou até vá com ele na empresa. Às vezes não participe da entrevista, mas às vezes leva o pai, a mãe ou o namorado para esperar lá na recepção. Isso vai transmitir para a empresa a mensagem de que você não é uma pessoa independente, que você está sempre dependendo de alguém para resolver as coisas para você. E outro erro que eu acho mais terrível de todos é falar mentira. Você pode ser mentiroso. Pessoal, vamos lá. Não fale mentira na entrevista de emprego. Isso, uma hora ou outra, isso vai ser pego. Isso não vai acabar bem. Mentiras têm pernas curtas. Eu acho que você já ouviu falar esse ditado por aí. Já aconteceu diversos casos conosco, na nossa agência, né, Nicolas? Da pessoa mentir na entrevista e a gente ter que reprovar. Às vezes a pessoa foi até aprovada para vaga, mas mentiu em algum item que lá na frente fez a diferença e essa pessoa acabou perdendo a vaga. Então, mentir jamais. E tome cuidado também para não errar com as vestimentas, tá bom? Porque tem todo um processo adequado. Como que você não deve se vestir? O que você não deve vestir numa entrevista de emprego? Bermudas, camiseta de times, boné para fazer uma entrevista, óculos de sol. Óculos de sol. Já imaginou? Você chega para fazer uma entrevista e olha para o recrutador de óculos de sol? Pode parecer brincadeira, né? Mas já aconteceu também comigo. A pessoa vir fazer a entrevista comigo e eu ter que pedi-la para tirar o óculos para eu olhar no olho. Entrevista é isso, é olho no olho. Então, jamais vai fazer entrevista com óculos escuro. E para as mulheres, né, evitar roupa decotada, entre outros fatores que não vai caracterizar que você está vestida para o mercado de trabalho. E também excesso de acessórios, isso serve tanto para os homens quanto para as mulheres, tá? Excesso de acessórios, muitas coisas, muitas cores, muitas informações, isso vai tirar o foco do recrutador de você, né, da entrevista, e o foco dele vai ser nos acessórios, no que está chamando mais atenção. Então você tem que brilhar. Então, como que seria uma vestimenta adequada para uma entrevista de emprego? Bom, primeiramente você tem que sentir bem e confortável, desde que este confortável não seja uma roupa curta e nem decotada, tá? Não precisa ser uma roupa cara, mas ela tem que estar bem limpa,
bem cuidada, né? Bem passada, bem alinhada, para você transmitir que é um profissional que está pronto para o mercado de trabalho. Os sapatos, né, precisam estar limpos. Primeira coisa quando você olha, pode notar aí que a primeira coisa que você acaba olhando é sempre para baixo, pro pé, e depois segue o olhar para o rosto da pessoa, né? Então tenha esse sapato bem cuidado, bem limpo. Também não precisa ser um sapato caro, um sapato social de couro refinado. Pode ser de repente um sapatênis ou algum outro tênis mais casual que não tenha muito a ver com esporte, com algo que você vai sair para lazer, né? Mas que esteja também adequado para um ambiente de entrevista de emprego. Um esporte fino, né? Dependendo para qual função você está se candidatando, um esporte fino cai muito bem. Mas aqui também vamos ressaltar que é muito importante você olhar, ter pesquisado isso antes, né? Quando nós falamos para você pesquisar a empresa, para você ter uma pista também de como que você deve ir vestido para essa entrevista, porque dependendo da empresa, por exemplo, você não vai de social. É por isso que essa pesquisa é muito importante para te dar uma linha, um norte, para você saber como você também vai se vestir para a entrevista. Exatamente. E aí fazendo uma pesquisa de repente no LinkedIn ou em outra rede social da empresa ou no próprio Google, tem o Google Meu Negócio, aparece lá fotos, né, de pessoas que frequentam essa empresa, podem ser até clientes, né, às vezes tem alguma imagem de algum funcionário e você já tem uma noção de como as pessoas que trabalham nessa empresa se vestem. Isso vai te dar um norte de como você vai também se vestir para a entrevista de emprego. A maquiagem, agora vamos falar aqui para as meninas, tá? A maquiagem deve ser leve, tá? Nada de coisa muito exagerada. Pessoal, na verdade é o seguinte, sempre o menos é mais. Faça uma maquiagem leve, mas sempre com uma maquiagem no rosto, porque também não adianta você aparecer para uma entrevista, chegar na entrevista com uma cara limpa, não passou nenhuma base, não passou um batom. Isso faz parte da sua imagem, tá? E para os homens, a barba, né, tem que estar bem feita, se você gosta de cultivar. E as unhas também bem cortadas, né, limpas, para você fazer uma entrevista de emprego. Bom, então vamos falar agora sobre empregabilidade e marketing pessoal. E como que você faz o seu marketing pessoal? Afinal, no mercado de trabalho, né, se a gente fizer uma analogia, as empresas estão nesse mercado de trabalho e nós somos os produtos que elas vão escolher para poder fazer parte da empresa. Então, você como candidato, você é como se fosse um produto ali na prateleira. A sua embalagem, né, a maneira como você se porta no mercado de trabalho, como você age inclusive nas redes sociais, como você se veste, isso vai dizer muito sobre você e vai influenciar na hora que o recrutador for escolher alguém para preencher um cargo. E como que você faz para manter a sua empregabilidade? Então, a empregabilidade, você tem que trabalhar ela todo tempo, todo momento. Ler um livro, fazer um curso, tecnologia. A tecnologia, ela muda toda hora, todo momento. Então, você tem que estar sempre antenado, sempre buscando informações novas, participar de grupos de sua área, né, de sua comunidade, tem muitos no LinkedIn. Participa desses grupos e faça conexões com essas pessoas para você também está bem informado. E algo que agrega com a leitura é você treinar os seus discursos, né? Inclusive, o que a gente falou lá, né, de treinar para as perguntas de entrevista de emprego, você também treinar o seu discurso. Assim você melhora a sua comunicação, ela fica mais assertiva para você não ter erros, né? Porque, como a Margarida falou, às vezes dá um branco, nunca sai exatamente do jeito que a gente planejou, mas se a gente tiver uma boa comunicação, um bom vocabulário que a gente adquire lendo, a gente mantém um bom diálogo com um vocabulário rico. E essa dica do Nicolas de leitura é muito importante mesmo, tá? Então, leia, sempre tenha um livro, um bom livro. Hoje em dia nem precisa das pessoas investirem, comprar um livro. Se você não tem o dinheiro para comprar, baixa da internet, tem muitos sites que você consegue baixar gratuito, né? Falta de dinheiro aqui não é problema, não vai ser uma desculpa. Então leia sempre. Outra coisa importante a gente falar, que às vezes você tem até as competências, às vezes você sabe tudo daquela função, daquele cargo, mas não tem uma boa comunicação. A comunicação, ela é tudo. Então quem
se comunica bem, ele vai estar sempre na frente. Então, por isso que o hábito de leitura, de ler sempre, de estar sempre antenado, sempre bem informado, vai te ajudar na sua empregabilidade. Então, marketing, pessoal, é a maneira como você se destaca entre os outros candidatos, né? Como se fosse uma competição. Então, você tem que ter algo de diferencial para poder se destacar entre os outros. O plus, né? Você tem que ter um plus, exatamente. Então, seja gentil. Você com certeza deve ter alguma qualidade aí que outras pessoas não desenvolvem tão bem quanto você. Então, evidencie isso, mostre o quão bom você é nessa habilidade. Provavelmente, Nicolas, muitas pessoas devem lembrar de alguém que ficou na lembrança, que ficou na memória por ser muito gentil, por ter sido aquela pessoa que gosta de ajudar, que tá ali sempre com a mão amiga. Provavelmente essa pessoa tem um marketing pessoal muito bem trabalhado e às vezes é uma coisa natural, mas se você não tem isso, se isso não é natural dentro de você, trabalhe. Exatamente, porque às vezes você tem uma característica, você pode ter pontos a melhorar, então se você trabalha isso, você adquire novas habilidades, porque ninguém é 100% exatamente igual. O nosso cérebro, ele é dotado, então ele pode aprender diversas habilidades, é só você começar a trabalhar e desenvolver. Às vezes no começo pode dar aquela resistência, aquela preguiça de poder continuar, mas se você for persistente, o poder do hábito, se você tiver o hábito de manter e criar essa rotina com essa nova habilidade, com certeza você vai se tornar muito bom no que você faz. Inclusive tem um livro do Paulo, né, Vieira, que chama O Poder do Hábito, não é? Exatamente. É como a gente já falou, né? Leia, adquira o hábito da leitura, porque você tem muita coisa a aprender lendo. Uma coisa que você nunca perde é conhecimento. Então mantenha sempre o otimismo, seja íntegro, não precisa passar por cima de ninguém para chegar onde você quer. É como se fosse uma mão de via dupla. Então você dá a mão para o seu colega e ele também dá a mão para você no ambiente de trabalho. Todos vamos crescer juntos, em equipe. E aí, essas dicas que estamos trazendo aqui hoje, está fazendo sentido para você? Está te ajudando? Então não se esqueça de clicar no gostei, compartilhar com um amigo ou uma amiga que está procurando emprego, que precisa melhorar aí a sua empregabilidade. Manda para ele e fala: olha esse vídeo que eu encontrei sobre mercado de trabalho, e pede para ele assistir. Tenho certeza que esse vídeo vai agregar alguma coisa na vida dele, e se ele conseguir um emprego, com certeza ele vai ser muito grato a você. Agora nós vamos recapitular, então vamos para a gente fechar aqui o vídeo, nós vamos recapitular o que nós falamos e o que você deve seguir para ter sucesso na entrevista, tá bom? Num processo seletivo. Então, quando você for elaborar lá o seu currículo, não vai colocar que você está à disposição de qualquer vaga que tiver na empresa. De jeito nenhum. Tem um currículo com objetivo definido. Não minta no currículo também. Mentira tem perna curta. Cedo ou tarde o recrutador vai acabar descobrindo. Não enfeite demais o seu currículo. Seja objetivo. O recrutador ou a pessoa que faz a triagem do currículo, ela tem apenas 5 segundos para decidir se você continua no processo ou não. Ele precisa ler e se interessar, ele precisa estar instigado a continuar lendo o seu currículo. Quando você for chamado para uma entrevista de emprego, se prepare, treine o seu discurso, treine na frente do espelho, com um colega, com alguém de casa, as suas respostas e as perguntas que podem ser feitas na entrevista para você chegar lá preparado. Mesmo que não saia como você havia planejado, com certeza vai sair próximo e você vai conseguir manter mais controle sobre a situação. Cuide de sua imagem, a sua apresentação pessoal é muito importante, é sua marca pessoal, é o seu cartão de visita, cuide bem dela. E mantenha a postura, seja sempre educado, cortês com todos, desde o momento que você envia o seu currículo até o momento de ser contratado ou de participar, chegar na empresa, dar um bom dia, seja gentil com a recepcionista, porque às vezes você começa a ser avaliado ali a partir do momento que põe o pé na empresa. E fecha a sua entrevista com palavras positivas. E ao encerrar a sua entrevista, deixe sempre uma palavra positiva. Você sempre vai ser lembrado pelas últimas coisas que você falou. Bom, essas então foram as 3 etapas para você se preparar para um processo seletivo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos, inscreva-se aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente postar. E a gente vai deixar também aqui para você na descrição o link para você assistir uma playlist sobre perfil comportamental.
Isso inclusive pode te ajudar a melhorar o relacionamento com as outras pessoas. Legal, pessoal. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa sorte. Bye!